Graça e paz a todos. Devoção e dependência. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Sim, hoje a nossa reflexão está baseada na mais famosa oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso. E o que é a oração do Pai Nosso? Uma oração para ser repetida constantemente? Não. A oração do Pai Nosso não é oração para ser repetida constantemente, displicentemente, até porque ele acabou de ensinar nos textos anteriores que não adianta chegar a Deus com vãs repetições. Portanto, a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é uma oração que pode ser orada sim, mas desde que cada palavra seja refletida, que se pense com consciência em cada parte daquela oração. Essa oração, ela contém 3 partes que são modelo para todas as nossas orações. Primeira, invocação. Segunda, adoração. E terceira, petição. Hoje falaremos apenas da primeira parte, invocação. Sim, Jesus nos ensina que quando orarmos, nós devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. Isso é extraordinário. Porque se você for olhar no Antigo Testamento, Moisés, Davi, Salomão, Ana, os profetas como Daniel e os demais, eles sempre se dirigiam a Deus dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus, o Senhor de todas as coisas, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Mas Jesus agora nos ensina a falar com Deus e chamá-lo de Pai. Isso é extraordinário. Isso também já traz um ensino extraordinário para nós em relação à nossa relação com Deus. Entender que qualquer um pode fazer essa oração, mas essa oração faz realmente sentido para aqueles que já se tornaram filhos de Deus. Veja, a palavra de Deus, ela fala muito claramente que nem todos são filhos de Deus. É verdade que muitos são filhos até do diabo, até religiosos. Jesus falou isso. Você pode conferir em João 8,44. Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala também que éramos por natureza filhos da ira antes de conhecer a Deus. Portanto, a oração do Pai Nosso faz sentido para aqueles que o receberam. Jesus, a palavra do Senhor nos diz lá em João 1, que todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a oração do Pai Nosso, primeiramente, faz sentido para quem reconhece que Deus é o Pai. A primeira coisa é lembrarmos e invocarmos a Deus como Pai. Isso faz sentido na oração porque Jesus está querendo ensinar com isso que o Pai, ele vai ouvir. Assim como o Pai atende aos filhos, socorre os filhos, cuida dos filhos, Deus, o Pai, o nosso Pai, vai cuidar de nós. Ele não vai deixar faltar aquilo que nós necessitamos. Ele não vai deixar de ouvir os seus filhos, porque ele se preocupa com cada um dos seus filhos. Isso é extraordinário. E outro detalhe da invocação é que ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu. Essa segunda parte também é extraordinária. Ao mesmo tempo que lembramos que Deus é o nosso Pai, que se preocupa conosco, que cuida de nós, que está pronto a nos atender. Ou seja, é um Deus imanente, que olha para nós e veio até nós por meio do seu Filho. Este Deus também é transcendente. Ele é o Altíssimo, ele é Santíssimo, é o Pai que estás nos céus. Em outras palavras, Jesus está querendo nos mostrar que nós devemos pensar a respeito disso, meditar a respeito disso, entender que não é simplesmente um Deus que pode ser tratado de qualquer forma. Ele é o nosso Pai, mas devemos ser devotos, devemos tratá-lo com devoção e reverência.
Sabe aquela ideia errada que muitas pessoas têm? Ah, o cara lá de cima, ah, ele é o nosso chegado, ele é o nosso amigão, você, não, é o Pai nosso que estás no céu. Essa ideia de tratar Deus como um qualquer não faz sentido. E olha que interessante, quando nós nos referimos, ou quando vamos conversar com um juiz, por exemplo, nós vamos chamá-lo de meritíssimo. Se for uma autoridade política ou governamental, nós vamos dizer Vossa Excelência, Vossa Sumidade, Vossa Reverência. E agora, muitas pessoas querem se chegar a Deus e dizer, ah, o cara lá de cima, ou meu chegado. Não, é o Pai nosso. Isso é importante nós lembrarmos que estamos diante de Deus, que fez todas as coisas. É interessante e notarmos que temos agora, por causa de Cristo, a liberdade de nos chegarmos até Deus. Antes, não tínhamos essa liberdade. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que Deus é tão alto, Deus é tão sublime, Deus é tão santo que nós não tínhamos a mínima condição de chegar até Ele. Mas agora, pelo fato de que nós nos humilhamos, lembra da primeira parte do Sermão do Monte? Bem-aventurados os humildes, que choram, os mansos, ou seja, depois de nos humilharmos, depois de quebrantarmos nosso coração, de chorarmos e arrependermos de nossos pecados, mansamente buscarmos a sua presença e reconhecermos que necessitamos totalmente dele. Agora Jesus nos ensina a orar, chamando de Pai, sim, reconhecendo que Ele é o nosso Pai que cuida de nós, mas também nos fazendo lembrar que Ele é o Pai nosso que está nos céus, que é digno de toda adoração e de toda reverência. Amém? Depois nós traremos o restante, segunda e a terceira parte, adoração e também petição.